artigo, para mim, eu achei que ele é muito bom. Então, como que o autor fez para que esse artigo ficasse muito bom? Ele fez isso, fez aquilo. Então, eu vou tentar seguir essas etapas também. Lógico, não igual, mas as etapas, palavras-chave, né, que resumam o método e o conteúdo também. E, como eu falei, organizar elas em sequência lógica, do mais geral para o mais específico. Isso principalmente na introdução e no referencial teórico. Essa sequência de mais geral para o mais específico é algo que dá fluidez ao texto. Então, tem que ser sempre considerado. Então, primeiro aqui, quando a gente vai falar tanto referencial teórico quanto introdução, isso daí pode buscar em todos os artigos que vocês forem ver, ou dissertações também, bons, né, exemplos. Vão começar sempre uma contextualização geral sobre o assunto, seja ele qual for. Depois vai afunilar já para o tema e vai terminar ali no final, na introdução, principalmente, vem sempre o objetivo e a questão de pesquisa. Tá? Sempre essa sequência. Pois é o que eu falei, início, meio e fim. Tá? Um artigo ele vai contar uma história, tá? Então tem que ter início, meio e fim. Qual a história a ser contada? Qual o destino? Né? Quais os resultados esperados? Qual o fim da história? Quais os passos a se chegar ao destino? Parte de método. Tá? O projeto de pesquisa ele vai auxiliar no planejamento, principalmente, seja de um artigo, de uma dissertação, de uma tese. O projeto de pesquisa ele tem essa função de auxiliar no planejamento. Então, é preciso planejar para você não ficar perdido, tá? Que quando não se planeja, isso acontece mesmo na pós-graduação. Quando não é bem planejado, depois chega, né, não precisa nem chegar no meio do caminho. Já começa, não deu certo, vamos por outro caminho. Daí vai tentativa e erro, tá? Isso por quê? Porque falta o planejamento. Né? Então, depois que a gente fez essa sequência lógica de palavras-chave, aí você vai ser crítico consigo mesmo, né? Vai tentar identificar falhas e lacunas nessa sua linha de raciocínio. Você pode até dar para um colega, né, de equipe para ler, para ver, olha, essa sequência tá lógica, faz sentido ou tá faltando alguma coisa. Esse normalmente é o papel do nosso professor, né? Tá faltando falar sobre isso antes de ir para esse tema. Né? Mas você pode também já ter essa autonomia, você sabe que é esse procedimento. Então, faz esse trabalho, coloca essas palavras-chave e antes disso tudo, olha como economiza depois o trabalho de consertar. Imagina quando você já sai escrevendo de qualquer forma, você já escreveu, já tem lá o seu texto pronto. Aí você tem que excluir um parágrafo inteiro porque ele não está adequado, né? Não está condizente naquela parte. Agora, se você tivesse antes, né, já verificado toda essa sequência, essa lógica, identificado essa falha, só ali quando estava ainda com palavra-chave, você ainda não tinha demandado tempo em escrever, então economiza bastante trabalho, tá? Esse trabalho. Estou falando ainda de identificar falhas ali nos tópicos, tá? Nos tópicos. Então, aqui um exemplo, né? Eu falei, fluidez, os tópicos, globalização, consumismo, depois eu vou falar sobre aumento da produção industrial. Veja que eu estou indo naquela estrutura mais geral para o mais específico, né? Impactos ambientais, a produção industrial tem gerado muito impacto ambiental e social e, portanto, por conta disso, começou-se a falar mais de sustentabilidade global, né? E mais ainda sobre a sustentabilidade empresarial a partir disso. Então, vai afunilando. É uma sequência, um tópico do mais geral para o mais específico. E essa sequência, ela já possibilita fazer algo que é bastante comentado, né? Que é o que realmente dá fluidez no texto, que são os links entre esses parágrafos, né? Se já tem uma sequência lógica, fica muito mais fácil fazer um link entre os parágrafos. Porque se você não pensou nessa fluidez antes, aí depois vai falar, mas cadê o link entre esse assunto e aquele? Você fala, mas como que eu vou fazer um link entre esses assuntos? Não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Porque antes você não pensou, né, em uma sequência lógica para desenvolver um texto. Então, quando você já fala de assuntos que tem uma sequência, fazer esses links entre esses parágrafos é algo que fica muito mais fácil, tá? Não dá muito trabalho. Tá? Então, é uma evolução do assunto A para o assunto B, para o assunto C e assim por diante.
Então, em termos de escrita mesmo, é importante o quê? Claridade, né? A mensagem ela deve ser clara, né? Não precisa ficar usando muitas palavras bonitas, enfim. Existem algumas áreas que até usam um vocabulário diferente, mas aqui a gente está falando da nossa área, né? Engenharia de produção. A gente usa uma linguagem que não precisa, né, de utilizar muitas palavras bonitas. A gente é bastante prático, bastante direto, mas sempre ter qualidade na informação, né? Porque é prático, que é direto, que também eu vou escrever uma frase que não tem sentido algum. Não. Ser prático, ser claro, ser conciso. Acho que essa é a chave. Claro e objetivo. Claro e objetivo. Concisão, coerência. Ter conteúdo em cada frase da sua mensagem. Cada frase deve dizer alguma informação, deve dizer algo. Cada frase ela não está ali porque só por estar, né? Ela está ali porque ela tem uma importância, né, para o texto. E completude, né? Ela deve ser específica e forte, né? A mensagem, você pode utilizar alguns recursos, né, que vão dar mais ênfase na sua mensagem, tá? Por exemplo, nos últimos anos, a sustentabilidade é algo que tem se tornado cada vez mais recorrente nas empresas. Ou seja, se cada vez mais recorrente, já dá uma certa força, né, para convencer o leitor que é algo realmente importante. Então, usar essas palavras. Algumas coisas que é importante evitar, né? Como é bem conhecido, é evidente que nada que você vai generalizar demais, tá? Porque a generalização ela é muito questionada. Você só pode generalizar quando alguém já generalizou antes com base em muito fundamento, né? Então, tomar cuidado com eu penso jamais, a gente sabe que tem que ser, a escrita científica ela é impessoal, é formal, um estilo formal e impessoal, então primeira e terceira pessoa a gente não usa, tá? Às vezes no exterior a gente encontra um ou outro trabalho usando terceira pessoa, mas depende muito da área e ainda não é aceito, tá? Assim, de forma geral, então normalmente é sempre impessoal, tanto em português quanto em inglês, uma linguagem impessoal, ou seja, né, conforme vimos no item anterior, não é algo que você vai escrever num trabalho acadêmico, você vai escrever então conforme visto no item anterior, tá? De forma impessoal. Evitar, então, primeira e terceira pessoa do singular. Tempos verbais. Então, para fazer um resumo, isso daqui vocês conseguem observar ao ler o texto, né? Ao ler um artigo, mas quando a gente não lê, talvez a gente não repare e depois quando a gente vai escrever, a gente fica com dúvida. Então, mas se vocês forem lá e observarem, normalmente utiliza-se o presente do indicativo, quando você vai relatar os fatos, você utiliza o presente do indicativo. Quando vai explicar o que você fez ou obteve, passado. Passado normalmente é utilizado na materiais e métodos, porque é algo que você já fez. Eu coletei os dados, e foram entrevistados, foram coletados, todo o método ele é no passado. Questão de pesquisa também. Questão de pesquisa também é passado. No passado? Sim. Depois, introdução e revisão presente, tá? Mas normalmente aqui, materiais e métodos passados. Isso em artigos, né? Porque se pegar projetos de pesquisa, já é algo que vai ser no futuro, né? E muita gente, quando vai começar o projeto, né, faz tudo no futuro, né? Serão feitos, não sei o que, serão pesquisados, não sei o que, aí fica guardado. Daí usa aquele mesmo arquivo para começar a desenvolver o trabalho. Começa a desenvolver. Aí chega no final do trabalho, né, apresenta lá a versão final, aí tá lá, serão feitos, serão entrevistados, mas já não foram. Então fica completamente errado. Completamente errado. Então tomar cuidado com essa questão de tempos verbais. Tá? Porque quando você ainda não fez, está no projeto, utiliza-se um tempo. Depois que já foi feito, vai utilizar outro tempo. Então tomar cuidado com isso também. Então, antes de começar a escrever, pensa quais informações realmente precisam ser incluídas, né? Os tópicos, quais realmente são relevantes e importantes para construir uma sequência lógica. Evitar frases que relacionem uma única ação, ou seja, escrever coisas que sejam inteligentes, né? Não escrever o óbvio, escrever o óbvio não é necessário.
Combinar sequência relacionada de ações, que são aqueles links, ver se aqueles... mas como que eu vou saber se essa sequência de palavras-chave tá boa, se está fluindo? Veja se você já consegue de antemão fazer algum link entre esses assuntos. Né? Esses assuntos, é possível de fazer links entre essas palavras-chave? Então você já sabe que no futuro você não vai ter problema quando você for realmente escrever. Tá? Identificar e omitir quaisquer detalhes desnecessários e excluir informações óbvias, incluir detalhes importantes. Tá? É a concisão, ser conciso. E 2 ou 3 referências por parágrafos. Isso não é uma regra, mas é algo que é recomendado. Tá? Até eu já tive alguns casos aí de submeter artigos e a gente receber essas orientações. Porque se você coloca... Tem alguns estilos que até preferem revistas internacionais uma só citação, isolada. Mas tem outras que já falam, não, uma só não é suficiente para te dar o suporte necessário para essa sentença. Você tem que fazer uma combinação de 2 referências, né, em cada sentença, 2 ou 3. Mais do que 3 já parece um pouco exagero. Tá? Então, acho que até polui muito visualmente o texto, né? Então, 2 ou 3 referências parece bom, mas a ser que vocês submetam para algum jornal internacional, isso já aconteceu comigo, eles falam, não, uma referência por sentença, por frase. Isso acontece também, tá? Isso daqui é de forma geral, tá? Particularidades, exceções, sempre vocês vão ver alguém falando e discordando também. Às vezes perguntam por que está repetindo muito uma referência, né? Também. E às vezes a pessoa não sabe que aquilo que você está falando especificamente só aquele autor falou, né? Você não tem, acontece. Você fica limitado a certo autor porque não tem outro. Acontece. Mas também acontece de ter outras opções e a pessoa realmente fica repetindo só um autor, daí não é positivo. Então, sempre é justificável também, né? Essas coisas. Então, depois que fez todo esse planejamento, aí você já tem uma certa segurança para começar a escrever. Aí você não vai estar mais tão travado para escrever. Tá? Então, aí sim, você começa a ir por onde? Começa a executar pela pesquisa bibliográfica, né? Qualquer tema, qualquer coisa que você for escrever, começa pela pesquisa bibliográfica novamente. Antes você tinha ido nas bases de dados para identificar o tema, para identificar, né, algo que fosse relevante. Agora você já tem o tema e vai fazer a pesquisa bibliográfica já direcionada ao referencial teórico, porque o referencial teórico é o primeiro elemento que você começa a desenvolver de uma pesquisa. Dentre todos aqueles tópicos, começa pelo referencial teórico. Tá? E por quê? Porque é o referencial teórico que vai te dar familiaridade com o tema. Ele que vai proporcionar, né, desenvolver um certo conhecimento sobre um determinado assunto. Então é com leitura, tá? Você vai lendo, vai aprendendo e ao mesmo tempo você começa a escrever então o seu referencial teórico. Tá? E quando você entra nessas bases de dados, né, então preferência de jornais internacionais, publicados nos últimos 5 anos, referencial teórico não pode ser algo também muito antigo, a não ser que seja necessário, às vezes você quer retratar algo pontual, né, histórico, daí você usa alguma coisa mais antiga, que seja uma obra que seja muito importante para a área também. Daqui não é que é só nos últimos 5 anos, mas dê preferência, tá? Porque daí vai ser algo mais atual. Você vai estar retratando, por exemplo, gestão da qualidade. Existe muita coisa sobre gestão da qualidade, mas se você pegar um panorama mais atual, talvez seja mais relevante do que você pegar a gestão da qualidade lá no início, tá? Então, esses artigos mais novos vão estar retratando o que é realmente a gestão da qualidade atualmente. Depois, então, na introdução, panorama que levou à definição do tema, deve vir aquela história que eu falei do mais geral para o mais específico, tá? Contextualizar o assunto que será abordado de maneira geral. Depois, apresenta o problema a ser tratado, fazendo sempre o link com a contextualização do problema, tá? Depois você vai apresentar a relevância desse problema, tá? Você apresentou o problema, vai apresentar a relevância do problema, tá? Por que é importante abordar esse problema e tentar resolver esse problema, que é esse propósito, né, do seu trabalho, tentar abordar esse problema. E apresentar também informações básicas para entender o assunto em questão, porque a introdução, além de apresentar o seu trabalho, ela tem que apresentar os elementos essenciais para o leitor entender o trabalho. Ou
seja, não pode vir nada que surpreenda o leitor lá no meio. Por exemplo, eu vou falar sobre